Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aqui e por aí, né? Olha eu falando o nome errado do canal. E olha só, hoje a gente vai falar de um assunto também bem interessante que sempre foi muito solicitado, que é sobre cirurgia bariátrica, né? Se a gente observar, o número de cirurgias vem crescendo muito ultimamente, né? E aí, eu tenho o prazer de ter novamente com a gente aqui no canal minha amiga Fernanda Serpa, que tem uma experiência de atendimento com esse público bem expressiva. Então, Fê, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada a você, Mar. Já sou da casa, na verdade, já sou do canal, né? Ótimo. Obrigada pelo convite. E eu trabalho, pessoal, para colocar, né, para vocês um pouquinho da minha experiência. Eu trabalho na equipe interdisciplinar de cirurgia bariátrica do Hospital do Corpo de Bombeiros, né, do qual eu sou parte, que eu sou nutricionista, então eu tenho essa experiência lá, e também no consultório particular eu tenho algumas equipes que eu atendo no consultório. Então, há já alguns anos eu venho trabalhando com esse público, que a gente tem alguns desafios, e, na verdade, é uma realidade cada vez mais comum, e eu espero aqui poder contribuir com algumas informações importantes para vocês. E por que, Fê? Por que é essa realidade tão comum? Por que a gente está vendo aumentar tanto o número de casos de pessoas indo pra, né, sendo encaminhadas para uma cirurgia bariátrica? Então, a gente não pode negar, primeiro, que a cirurgia bariátrica ela revolucionou assim, o tratamento da obesidade mórbida, até mesmo da síndrome metabólica. Sabe por quê, Márcio? Muitos pacientes, eles falham em obter, pacientes obesos mórbidos, falham em obter uma perda de peso eficiente somente com um tratamento conservador baseado em dieta, atividade física e medicamento. A gente tem até um dado mostrando que 90 a 95% dos pacientes obesos mórbidos, eu gosto sempre de frisar que são os obesos mórbidos, que perderam peso somente com dieta, atividade física e medicamento, eles reganham o peso perdido. Ou seja, eles têm falha de tratamento, né? A obesidade mórbida, a gente já tem dado americano, hoje em dia ela é considerada um principal problema de saúde do ponto de vista nutricional, tanto em termos de quantidade, tanto em termos de gravidade nos Estados Unidos. E a grande questão é por que engordamos tanto? Por que estamos chegando a esse ponto, né? Eu gosto sempre de falar que o grande problema é que a obesidade é multifatorial. Então, não existe um remédio específico para tratar a obesidade. Por isso, tantas falhas medicamentosas. A gente tem a influência genética, né, cada vez mais conhecida, polimorfismos em genes como PONC, como FTO, como o gene da leptina, entre outros. Então, a genética realmente ela tem o peso, mas ela está longe de ser o fator predominante. Eu gosto de dizer até que a genética ela carrega a arma, mas quem puxa o gatilho são os fatores ambientais, e aí que vem o problema. São vários os fatores ambientais que contribuem para o excesso de peso ou dificultam a perda de peso. Então, por exemplo, fatores que vão além da genética, epigenética, mudanças epigenéticas que podem ter sido geradas lá intraútero. Então, por exemplo, se durante a gestação da sua mãe ela sofreu restrição calórica proteica, deficiência de vitamina D, ela ganhou peso demais, ela cursou com hiperinsulinemia. Isso pode programar você a ter maior tendência, predisposição a desenvolver obesidade e dificuldade de perder peso ao longo da vida. Outra questão, disruptores endócrinos. Como é que a gente vai tentar minimizar isso hoje em dia? Disruptores endócrinos são fitalatos, PCBs, bisfenol A, várias substâncias. Exatamente, que estão presentes no ambiente, na água de consumo, presentes nos alimentos, via embalagens alimentares. E essas substâncias, elas podem intervir com a nossa função hormonal, prejudicando a perda de peso. Duas questões também muito importantes hoje em dia, Márcio: estresse, ansiedade e distúrbios do sono. Sim. Tudo isso alterando o quê? Neurotransmissores,
alterando peptídeos que controlam a fome e a saciedade, contribuindo para aquela fome, Márcio, fome hedônica, uma fome associada às emoções. Não é fome. Ele pode tomar sibutramina, mas não é isso, não é fome. É algo relacionado ao sistema de recompensa dominado pela dopamina. Então, uma fragilidade, uma alteração dopaminérgica secundária a processos desde estresse crônico até mesmo restrição de sono. E aí, lógico, né? Um ambiente obesogênico com alimentação inflamatória, falta de atividade física porque a gente não tem mais tempo, alteração da microbiota intestinal, tanto alterando composição de microbiota, que parece ter relação com peso, sim, tanto aumentando a endotoxicemia, ou seja, vou tornar mais fácil, aumentando a inflamação do nosso organismo, o que também favorece a obesidade. Então, por que eu estou falando isso tudo, Márcio? Olha como é difícil. Sim. Imagina, com a visão da medicina, que é dar um remédio, você conseguiria um remédio para cada uma dessas coisas? Um remédio para tratar o intestino, um remédio para tratar a poluição ambiental, um remédio para tratar o estresse, um remédio para tratar a insônia. É muita coisa. Sim. Então, gente, por isso que cada vez mais ocorrem falhas de tratamento. Porque as pessoas querem tratar a obesidade tratando o sintoma, tratando a fome. Fome é um pontinho disso tudo. E aí você tem falha de tratamento, chega até a obesidade mórbida, aí sim. Na obesidade mórbida é muito difícil você atuar com esse paciente. Eu estou falando dos grandes obesos, 220 quilos, 280 quilos, que foi o recorde que eu atendi. É muito difícil você dizer que você vai estar atrás desse paciente mudando o estilo de vida. Sim. Se você chegou a esse ponto, por várias falhas de tratamento, por você não ter feito a visão, Márcio, integrada de tudo isso que pode contribuir para a obesidade, chega-se na obesidade mórbida. E aí, qual é a indicação? Aí a cirurgia bariátrica. E é entender que a obesidade é uma doença muito complexa, né? Então não vai ser tratando um ponto só que a gente vai resolver. Então, se não conseguir enxergar esse amplo, realmente não tem como. E aí, Fê, quais são as indicações para cirurgia bariátrica? Ah, bom, sempre me perguntam isso, né? Indicação de cirurgia bariátrica. Na verdade, são 3 os critérios, tá? Com base no índice de massa corporal, com base na faixa etária do paciente e com base no tempo de tratamento, de falha de tratamento. Então, vamos lá, o principal. Quem são os pacientes elegíveis para a realização de cirurgia bariátrica de acordo com índice de massa corporal? Aqueles com IMC acima de 40, independente de terem comorbidades. Independente de terem diabetes, apneia do sono, hipertensão, doença cardiovascular, independente. Só em ter IMC acima de 40. Outro ponto, aqueles que possuem IMC entre 35 a 40, IMC 36, 37, 38, porém na presença de comorbidades. Todas essas que eu falei e até outras que tem gente até que nem imagina. Por exemplo, infertilidade é considerada uma comorbidade. Ovário policístico é considerado uma comorbidade. Esteatose hepática é considerada uma comorbidade. Doenças osteoarticulares, artrose é considerada uma comorbidade. Então, você também pode, também seria elegível um paciente com IMC um pouquinho menor, entre 35 a 40, porém na presença dessas comorbidades. E um paciente com IMC entre 30 a 35, menor ainda, na presença de uma comorbidade classificada como grave. Então, tem uma osteopatia limitante. O paciente já não consegue mais andar por conta do seu peso. Apesar do IMC ser 33, 34, enfim, também se faz indicação, tá? Então, se ele tiver uma comorbidade considerada grave pelo clínico, e aí quem faz esse diagnóstico e essa classificação de gravidade é o clínico da equipe, ele também passa a ser elegível para a bariátrica, mesmo tendo IMC entre 30 a 35. Muita gente não sabe disso. Então, primeiro ponto, IMC. Segundo ponto, idade. Qual é a faixa etária que seria a faixa etária sem contraindicação para bariátrica? Entre 18 a 65 anos. O que a gente fala é que antes disso,
E depois disso, a gente tem que avaliar. Avaliar risco-benefício, no caso de indivíduos com 17, 16 anos. Avaliar se todos os familiares estão de acordo, se tem uma rede de apoio familiar, porque isso é importante. Avaliar também expectativa de vida. Então, por exemplo, às vezes um senhor de 70 anos que tem uma boa expectativa de vida, porém com IMC elegível para cirurgia bariátrica. E aí, se ele tiver uma boa expectativa, um risco cirúrgico baixo, ele também passa a ser candidato. E o último ponto é o tempo de acompanhamento clínico. Márcio, muito importante isso. Então, o terceiro ponto seria necessário que esse paciente tivesse pelo menos 2 anos de acompanhamento clínico sem sucesso. Sem sucesso com o quê? Dieta, atividade física e o uso de medicamentos para que ele fosse elegível, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um IMC de 36, tenho comorbidade, tenho 40 anos e já tenho 2 anos de segmento com endócrino, com nutricionista, fazendo atividade física sem sucesso, ou perdi e reganhei, esse é o cenário, vamos dizer assim, perfeito, na verdade, protocolado para você indicar uma bariátrica. Eu fiquei clara? Teve alguma dúvida? Não, eu acho que é bem legal. Pontos até que a gente às vezes não sabia, essa questão do IMC mais baixo, desde que tenha um diagnóstico clínico de algo grave. Isso é bem legal. Fê, como eu acho que a gente tem aqui, né, nos ouvindo, a gente tem tanto nutricionistas com experiência, às vezes um recém-formado, você consegue resumir para a gente rapidinho quais são as principais modalidades, né, de cirurgia bariátrica e as principais diferenças entre elas? Sim, sim, até porque as duas modalidades técnicas, né, de cirurgia bariátrica mais realizadas no Brasil e no mundo, primeiro, a gastroplastia com derivação intestinal em Y de Roux. Esse nome grande, ele é mais conhecido como bypass. Então, mas o nome certo é gastroplastia com derivação intestinal em Y de Roux. O nome é bypass. Essa ainda já vou falar por quê, ainda é a modalidade cirúrgica mais realizada no mundo e no Brasil. Mas ela vem perdendo espaço para outra técnica que eu já vou falar. Esse bypass é uma técnica, qual é a diferença dela? Qual é a grande característica dessa técnica cirúrgica? Ela é restritiva, você faz a exclusão de boa parte do estômago, do novo trânsito intestinal, e faz uma anastomose, que seria uma junção, uma ligação de uma alça mais distal do intestino com esse pequeno reservatório que sobrou do estômago, criando um Y. Por isso que o nome é esse bypass em Y de Roux. Com isso, você faz com que os alimentos não entrem em contato, porque você desvia do trânsito, não entre em contato com o duodeno, que é o principal sítio absortivo. Então, aí, qual é a grande característica dessa técnica cirúrgica, que é o bypass? Ela é restritiva, lembra? Eu restringi boa parte do estômago, eu grampeei, e eu fiz uma área desabsortiva. Eu privei uma alça intestinal, um pedaço do intestino de local de absorção. Então, ela é tanto desabsortiva quanto restritiva. E a segunda técnica cirúrgica que vem sendo muito feita é a gastrectomia vertical. O nome dela, ela é muito conhecida como sleeve, ou técnica porque parece em manga, né, que fica o corte. Olha só, é gastrectomia. A outra é gastroplastia. A outra você só desvia, você não retira. Essa, o sleeve, é uma gastrectomia. Você retira um pedaço bom do estômago, é retirado. Não fica lá parado no trato gastrointestinal. É retirar. Uma técnica, então, permanente? Sim, é uma técnica permanente. Então, o sleeve, ou gastrectomia vertical, você exclui, você retira praticamente todo o fundo gástrico, que é o principal sítio produtor de grelina. Grelina, para quem não sabe, é um peptídeo, é uma substância com grande capacidade orexigênica, que
que promove fome, vontade de comer. Então, quando eu tiro essa parte do estômago, além da questão de eu ter um menor volume residual de estômago, eu também faço com que a pessoa coma menos, porque ela produz menos grelina. Então, ela tem menos reflexo de fome. Essa técnica, Márcio, e aí deixa eu só fazer uma observação, ela é hoje em dia a técnica mais realizada nos Estados Unidos. E a grande tendência, até por menos efeitos colaterais, por ser uma técnica cirúrgica um pouco mais segura, por não ter área de anastomose, essa ligação intestino-estômago, existe uma grande tendência para que as equipes cirúrgicas façam cada vez mais essa técnica, que é a gastrectomia vertical, que já é a técnica mais realizada nos Estados Unidos. E eu vou te dizer, olha, de todos os pacientes que eu acompanhei esse ano, eu acompanhei de janeiro a março, meus pacientes não fizeram cirurgia de março até agora, e semana passada eu já atendi 2 se preparando para realização em julho. Ou seja, parece que julho as cirurgias eletivas vão retornar. Então, todas as cirurgias que eu preparei o paciente desse ano, todas foram gastrectomia. Não sei se você tem essa experiência, que queira compartilhar um pouquinho também, o que você tem visto mais aí na sua região. Não, eu até não tenho uma experiência tão grande como você com relação à cirurgia bariátrica, mas eu acabo ainda acompanhando muitos pacientes com a bypass, ainda já vi muitos com ela, mas é porque, na verdade, eu não acompanho eles durante esse processo da cirurgia, eu acompanho depois. E aí, então, como, né, eu acabo pegando pacientes que já fizeram há um pouco mais de tempo, então antes a gente via muito mais a bypass, mas já acompanhei alguns também com a gastrectomia, acho que realmente pode ser uma tendência bem legal. Então, a grande questão, e eu acho que é uma observação importante que vale falar aqui, é que como a gastrectomia vertical é uma técnica mais nova, a gente não tem tanto estudo de acompanhamento de 10 anos, de 15 anos. E a gente sabe que esse novo estômago, sabe, Márcio, ele tende a se dilatar. Sim. E também o paciente pode burlar a cirurgia, porque ele não faz síndrome de dumping. Como ele não tem essa derivação intestinal, ele consegue beber líquidos calóricos com muita facilidade. Então, ele pode burlar a cirurgia. Bebendo bebida alcoólica, tomando leite condensado, bebendo milkshake. Já escutei isso tudo, tá? Não estou inventando, não. Isso é um relato de consultório. Tomando açaí com leite ninho, leite condensado. Porque se ele fizer isso no bypass, por conta do desvio intestinal, ele faz uma síndrome de dumping, cai duro de hipoglicemia e nunca mais faz na vida. No sleeve não é assim. No sleeve, você tem que ter um trabalho de educação nutricional muito grande. Até eu falo, olha, do ponto de vista nutricional, tá? Eu gosto muito do sleeve, porque, é claro, tem muito menos impacto nutricional. Porque se você me perguntar, quem tem maior impacto nutricional, bypass ou sleeve? Claro que é o bypass. Tudo que envolve desabsorção, o impacto para complexo B, vitaminas lipossolúveis, enfim, minerais, é muito maior. Então, no sleeve, o impacto nutricional, tirando o ferro e B12, porque eu preciso do estômago, por conta do fator intrínseco do ácido clorídrico, tirando o ferro e B12, o impacto nutricional do sleeve é mínimo. Mas a minha grande preocupação é que, muito importante para quem esteja ouvindo, o acompanhamento pós-op desse paciente para o resto da vida é muito importante, porque senão ele reganha. Esse novo estômago dilata, ele passa a burlar a cirurgia. Então, é um processo de educação nutricional continuada para o resto da vida. Entendeu, Márcio? Então, é legal. Do ponto de vista nutricional, eu prefiro pegar esse paciente. Ele me dá muito menos trabalho, ele fica muito melhor, ele ganha massa muscular, não tem queda de cabelo, como a gente vê por conta da desnutrição do bypass. Ele tem energia, é diferente daquele cansaço e apatia crônica do bypass. A grande questão é, primeiro, tem estudo mostrando daqui a 20 anos se o sucesso da perda de peso, porque ambas técnicas cirúrgicas promovem uma perda de peso em torno de 40% a 45%. Ou seja, ambas são eficientes, ambas, tá? Mas e a longo prazo? E a questão do sleeve daqui a 20 anos que a gente não sabe? Mas o que eu falo é,
Para mim, esse é até um paciente que eu gosto, porque a gente gosta de desafio, né? E a gente fala isso para ele. Se você abandonar o tratamento, achar que fez a cirurgia e acabou, você vai engordar de novo. Então, você precisa desse acompanhamento nutricional mais do que nunca pelo resto da sua vida. Tirou boa parte do estômago? Tirou, é permanente. Então, agora, cuide para que essa intervenção, que é muito invasiva, surta, tenha efeito pelo resto da vida, concorda? Concordo. E é triste, né, quando chega no consultório da gente um paciente falando que fez a cirurgia, eu fiz a cirurgia alguns anos atrás e já reganhei tudo que eu havia perdido. A pessoa se submete a uma cirurgia que é agressiva, né, que é complicada, tem complicações sérias e às vezes realmente acaba perdendo aquilo. Então a importância desse acompanhamento nutricional, mas também multidisciplinar, né, Fê? Porque pensando nessa sua experiência de estar numa equipe multidisciplinar, quais que são os principais desafios aí do nutricionista na equipe multidisciplinar? Primeiro, mandá-lo, muito importante. Isso determina sucesso de cirurgia. Isso determina cicatrização, diminuição de risco de infecção. Mandar o paciente para a cirurgia preparado, nutricionalmente, metabolicamente. Então, você precisa ter um acompanhamento prévio. E acompanhamento prévio não é uma consulta. Por isso que o CFN tem uma resolução falando é proibido que o nutricionista emita laudo para cirurgia bariátrica com uma consulta. Com uma consulta, você não prepara paciente. Você não avalia sinais e sintomas, você não avalia a bioquímica do sangue. E não necessariamente, pelo contrário, o paciente que está obeso, ele está bem nutrido. Pelo contrário, tá? Nas minhas aulas de cirurgia bariátrica, eu boto a quantidade de deficiência nutricional, o percentual de deficiência nutricional entre os obesos mórbidos é enorme. Zinco, magnésio, vitamina D nem se fala, né? É a mais deficiente. B1, principalmente se ele for obeso e alcoólatra também, que não é incomum coexistir. Enfim, outra, B12, eu falei, cálcio. Então, tudo isso tem que avaliar antes. E ele também pode ter uma obesidade sarcopênica, ele pode ter um baixo status de massa muscular, o que é muito ruim para o pós-operatório. Então, primeira dica, gente, preparar o paciente no pré-operatório. Não se prepara com uma consulta, tá bom? Então, avaliar bioquimicamente antes, ensinar o paciente a comer. Olha só, aqueles copinhos, aquela restrição de 30 ml, de 50 ml, já é difícil. Para o paciente que cai de paraquedas ali, que ele não tem uma noção de um maior paladar, uma maior experiência com legumes, com verduras, com frutas, isso é muito mais difícil. Então, ele tem que aprender a comer antes, ele tem que aumentar a variabilidade, a diversidade do plano alimentar antes, ele tem que estar bem nutrido, ele tem que estar bioquimicamente equilibrado e metabolicamente também. Isso é essencial. Foi para a cirurgia. E depois da cirurgia, paciência. Agora um recado, não se abandona o nutricionista, agora mais do que nunca. E, Márcia, sabe o que a gente fala? Eu gosto muito de falar, nas consultas que eu faço previamente, o quanto a cirurgia bariátrica é cara. Porque ela não é cara somente no ato cirúrgico, é na continuidade, é no follow-up, é no segmento. Porque ele vai precisar de psicólogo, porque senão ele vai mudar o vício vai sair da comida e vai para a bebida. A gente já tem estudo mostrando que 30% desses pacientes se tornam alcoólatras. Olha só coisa. Muda o vício. Então, ele vai precisar de psicólogo, porque aquele sistema de recompensa dopaminérgico que antes era saciado pela comida, não vai ter mais. Então, ele precisa buscar o equilíbrio. Ele precisa do nutricionista mais do que nunca, senão não fica cabelo na cabeça. Eu brinco assim, mas eu falo assim com ele, sabe, Márcia? Porque eu acho que só assim não fica músculo no corpo, não fica cabelo na cabeça, não fica energia dentro de você. E aí, para que emagrecer? Para que emagrecer depressivo, alcoólatra, cansado, não conseguindo sair de casa? Aí não. Então,
é um investimento não só na técnica, é um investimento em suplementos bons, é um investimento em acompanhamento nutricional, que depois vai ser de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, vai dependendo do controle. É um investimento com um personal, ou uma academia, ou alguma forma de atividade física para você não perder massa magra e para você ganhar massa magra e ter uma boa composição corporal, que não é só questão estética, mas enfim, isso é tema para outra live. Então, eu acho que essa é a grande dica. Mas, Márcio, tudo isso precisa ser explicado para o paciente previamente. A cirurgia bariátrica, eu tive esse preconceito há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu não queria que ninguém fizesse bariátrica. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já mudei. A gente já entendeu por que a gente chegou na bariátrica, a gente falou sobre isso. São inúmeras causas que levam à obesidade, causas não acessadas, porque a gente tem essa mania de querer tratar algo com um medicamento pontual, e a obesidade não se trata assim, enfim. Mas se você tem a realidade da bariátrica, então, gente, prepare bem o seu paciente e deixe ele ciente que a bariátrica não é o ponto final. Não necessariamente ele vai ter uma perda de peso eficiente e definitiva. Não, não. Tudo isso vai depender do esforço dele e do investimento dele num acompanhamento adequado no pós-operatório. Eu acho que eu passei informações aí importantes. Sim, não, eu falo que, da mesma forma que eu comentei, né, que alguns reganham peso e que isso é triste, às vezes, você vê isso acontecer, da mesma forma que aqueles pacientes que fazem todo esse cuidado, têm todo esse cuidado de investimento, de entender que é uma mudança e que ele precisa mudar, né? Então, porque ele precisa, né? Eu sempre falo Mas é parte dele. assim, mudanças requerem mudanças. Então, entenda que você vai fazer uma mudança, mas se você não mudar, você vai acabar perdendo tudo isso que você conquistar. Então, mudanças são necessárias. E da mesma forma que é triste a gente ver um reganhando, é muito prazeroso quando a gente vê um ali fazendo certinho e ele conseguindo por anos manter tudo funcionando, voltando, né, a ter uma qualidade de vida, porque eu acho que só o obeso mesmo, né, que é uma doença séria, só quem realmente passa por isso, às vezes, para saber o quanto isso é sofrido, o quanto é complicado, né? Então, eu acho que é prazeroso quando a gente vê isso funcionando bem, né? Tem vários casos de sucesso, mas você consegue ver isso que você falou. Os casos de sucesso são aqueles que a pessoa se compromete, que ela muda. Você falou a palavra certa, que ela se compromete com mudanças. E ela não espera, a mudança vem de si própria, ela não espera só você dando informações. A pessoa está disposta a mudar. Então, quando a gente tem esse perfil de paciente, Márcio, tem tudo para estar certo. Tem casos de sucesso, sim, e casos de perda de peso permanente, com o paciente muito bem, mas o indivíduo precisa saber do seu papel e de tudo que ele precisa investir e mudar nesse processo, que é muito complexo, chamado obesidade. Viu, pessoal? Olha o tanto de dica, olha que coisa massa esse papo. Obrigado, viu, Fê? Nossa, contribuiu demais. Tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo gostou. Então, quem gostou, lembra aqui de curtir, de comentar aqui embaixo, segue o canal aqui no YouTube. Lembra de marcar a gente nas redes sociais, compartilhe os vídeos, estamos aí disponíveis caso tenha algumas dúvidas, mande para a gente lá no Instagram. Entra aí no Instagram da Fê para vocês verem, acompanharem, porque ela é super ativa nas redes sociais. E, pessoal, então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Até mais. Beijo a todos, tchau. Beijo, Fê. Beijos.